em que áreas você atuou antes, ou paralelo à música, né? E quando foi o momento da virada de chave para decidir viver de música? Cara, a decisão de viver de música sempre foi um sonho, desde que eu me entendo por gente. Então a música ela sempre pulsou muito forte dentro de mim, embora parecia um sonho impossível, cara. Por incrível que pareça, eu tenho uma percepção de que quando você deseja muito algo, você próprio cria dificuldades que muitas vezes ela não existe. Dúvidas, incertezas. Exatamente. Que acabam atrapalhando a gente, né, cara? Você deixa os medos tomar conta de você, e esse é um bloqueio que todos nós devemos lutar contra. Então, independente do tamanho do teu sonho, tá? Sonhe grande e acredite, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá no mesmo, você gasta a mesma energia. Então, dê a direção ao teu sonho da melhor forma possível. Cara, se você sonha em ter um carro, que seja aquele carro mesmo que você quer, aquele puta carro, sabe? Se é um sonho de ter uma mansão, queira aquela mansão, sabe? Se você quiser uma escada com ouro no corrimão, cara, sonhe desse jeito, porque, cara, é o mesmo preço do sonho pequeno do sonho grande, então sonhe grande. E eu quero dizer uma frase, cara, que vai de encontro a isso aí. É melhor a lágrima de uma derrota do que uma batalha não lutada. Então, se você sonha, se arde dentro de você aquilo no seu coração, não fica só sonhando e projetando, mas vai lá e dê o primeiro passo. Porque quando você dá o primeiro passo, Deus abre o caminho para que você possa dar mais passos. E aí sim, só os corajosos serão capazes de chegar a algum lugar. Os medrosos nem vão dar o primeiro passo. Então, visionários, dê o primeiro passo para você poder viver daquilo que você sonha. Exatamente. Então, isso aí, David. Exatamente. Então, a decisão de viver de música sempre foi um objetivo, uma meta, um sonho que eu tinha desde criança, mas que só veio a ser concretizado mesmo depois de muitos anos, quando eu já estava aqui em São Paulo, né? Vamos aí, para ter uma noção de cronológica aí, pode-se dizer que eu comecei a viver de música em 2012. No ano de 2012. Cara, só pra pegar o gancho da onde você está, tem uma pergunta aqui que vai de encontro também. Como foi o início da sua trajetória na música? Você foi sempre cantor solo? Ou já teve outras formações de dupla, banda, projetos e etc, cara? Como foi isso? Que aí já pega o início aí, né? Sim. Cara, eu comecei solo, mas como compositor. Eu sempre gostei de escrever minhas músicas e tal. Só que eu escrevia pra mim, né? Desde moleque, assim. E quando eu vim pra São Paulo, em 2005, final de 2005 pra começo de 2006, eu fui trabalhar de garçom, né? Você até perguntou sobre as atividades que eu fazia antes e tal. Vou aproveitar e já responder as duas junto. Um pouquinho antes. Com quantos anos você fez a sua primeira composição? Tá. Vamos lá. Antes da música, a música sempre foi um sonho. Certo. Mas antes da música, cara, eu trabalhei em borracharia, trabalhei em elétrica, trabalhei em balcão de autopeças com meu tio e meus primos, os parentes na Bahia. Trabalhei na roça, trabalhei colhendo café, plantando feijão, entendeu? Trabalhei também colhendo laranja em Sergipe, né? Tudo que o cenário naquele momento podia proporcionar, cara, você foi pra cima. A parte da agricultura aí eu tive um contato muito forte desde criança, cara. Eu com 6 anos de idade eu ia pra roça, cara. Ia pra roça e trabalhava mesmo, claro, né? Uma criança não... Contribuía, né? Exato. Ajudava lá, né? Não trabalhava igual um adulto, sim, mas, sim. Cara, passava o dia inteiro lá, cara. Eu saía de casa junto com os meus tios lá, tipo 6, 7 horas da manhã, e ia pra roça, a gente plantava capim e tudo, né? Aquela interação e aprendendo muito desde criança. Então eu tive sempre esse contato
na parte da agricultura aí, em todas essas partes aí que eu citei. Mas aí trabalhei com borracharia, trabalhei com autopeças, como eu já falei, trabalhei em autoelétrica, trabalhei em lanchonete, né? Fazendo lanches lá no Val Burger, lá em Poções, lá. Bacana. Um tempo. Aí sempre fui empreendedor, então eu tive o meu primeiro negócio ali com 14 para 15 anos, quando eu voltei para Poções. Eu montei uma mini papelaria bem pequenininha, junto com a minha tia, perto do Bem-vindo, o colégio que eu estudava lá, quando eu era criança. Bacana. A gente se conheceu Sim. lá, inclusive, né? Depois a gente vai contar um pouco sobre essa história aí. E então, assim, eu sempre fui empreendedor desde criança, sempre trabalhei, sempre tive visão, sempre tive uma vontade de vencer na vida muito grande. Então, antes da música, eu fiz muitas coisas, cara. De garçom, nossa, eu trabalhei de muita coisa mesmo. Fui cobrador de ônibus, nossa, enfim, muita coisa mesmo. Não dá nem pra citar todas aqui. Até chegar na música... teve muitos caminhos aí que você poderia ter seguido de forma diferente. Mas houve um chamado, houve uma identificação, uma vontade. O que te inspirou, cara, a você querer viver de música assim, cara? Não, como eu te falei, eu sempre tive o objetivo de viver de música. As outras coisas que eu fazia era simplesmente porque naquele momento eu não tinha mentalidade suficiente e acreditava que a música era uma coisa muito distante. Era um sonho muito grande para mim, entendeu? Eu não tinha recursos, eu não tinha condições, eu não tinha apoio para isso, entendeu? Então, assim, eu venho de uma... Bom, você conhece minha realidade, mas a galera não conhece. Então, eu venho de uma realidade de família pobre mesmo, cara, sabe? Eu morei sozinho ali com 14 anos de idade, cara, eu cheguei a passar fome mesmo, cara. Sabe? Passar fome não no sentido de passar dias sem comer, mas fazer uma ou duas refeições, uma refeição no dia. Momentos apertados, sabe? Ali, né? E também eu sempre fui um cara muito orgulhoso, cara. Hoje menos. Mas eu preferia passar fome do que pedir muitas vezes alguma coisa pra alguém. Até pra um familiar mesmo, entendeu? Então quando eu passava na casa de uma tia, me oferecia alguma coisa, eu aceitava. Mas muitas vezes eu ia direto pra casa, cara, e dormia com fome, bicho. Sabe, por essa personalidade de achar que eu era responsável por mim, que ninguém tinha que fazer nada por mim, era eu e eu mesmo. Então, isso aí é um pouco até de orgulho mesmo, que me atrapalhou em muitos momentos, mas que por outro lado também me trouxe um traço de dignidade muito grande, de lutar pelo que eu sempre quis, sabe? Não depender de ninguém. Cara, diante dessa dificuldade que você está comentando aí, eu lembrei de uma situação que você falou que você morava na roça. Como que você fazia para poder estudar, cara? Então, tinha escola perto lá na roça ou você tinha que, sei lá... Não, é que assim, a roça era relativamente próxima da cidade, não era tão distante assim. Ah, tá. Né? Então era aí coisa de 4 quilômetros, 4, 5 km. Mas você vinha andando? A pé. Tinha o pessoal que morava por perto lá também, a gente ia junto. Às vezes meu tio ia almoçar na roça quando eu estudava à tarde. Ele ia almoçar na roça e no almoço, quando ele voltava para a loja, a gente voltava com ele também, de carro, né? De carona. Mas para ir embora, geralmente, todas as vezes a gente ia a pé. Eu, minha prima e o pessoal que morava por perto ali, né? Ah, entendi. Mas não era tão longe, não, cara. E também cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, não tinha tanto perigo. Não era tão perigoso como hoje, né? Não. Era muito